Olá, prosseguindo no estudo das parábolas do Evangelho, neste vídeo vamos examinar a parábola O Dever dos Servos. Esta parábola está em Lucas, capítulo 17, versículo de 7 a 10. Há um contexto que antecede a parábola. Disseram então os apóstolos ao Senhor: acrescenta-nos a fé. E disse o Senhor: se tivesseis fé como um grão de mostarda, diríeis a esta amoreira: desarraiga-te daqui e planta-te no mar, e ela vos obedeceria. Em seguida apresenta então Jesus a parábola. E qual de vós terá um servo a lavrar ou a apacentar gado, a quem, voltando ele do campo, diga: chega-te e assenta-te à mesa? E não lhe diga antes: prepara-me a ceia, e cinge-te, e serve-me, até que tenha comido e bebido, e depois comerás e beberás tu? Porventura dá graças ao tal servo, porque fez o que lhe foi mandado? Creio que não. Assim também vós, quando fizerdes tudo o que vos for mandado, dizei: somos servos inúteis, porque somente fizemos o que devíamos fazer. Então veja como é interessante. Os apóstolos perguntam: acrescenta-nos a fé. Para lidar com este assunto, ele fala do poder da fé, não é? Dirias a esta orelha: desarraiga-te daqui e planta-te no mar, e ela vos obedeceria. Então, acrescenta-nos a fé. E ele apresenta esta afirmativa do poder da fé. Em seguida, ele apresenta a parábola. Ele faz uma comparação da relação entre um senhor e um servo, não é? Dizendo: qual de vós terá um servo a lavrar ou a apacentar gado, a quem, voltando ele do campo, diga: chega-te e assenta-te à mesa? E não lhe diga antes: prepara-me a ceia, cinge-te, serve-me, até que tenha comido e bebido, e depois comerás e beberás tu. Porventura dá graça ao tal servo porque fez o que lhe foi mandado? Creio que não. Aí ele apresenta este corolário da parábola. Assim também vós. Então ele está comparando cada um de nós com um servo sob as ordens do seu senhor, como ele mostrou antes ali. O servo, ele obedece ao senhor. O contrário não acontece. Então diz: assim também vós, comparando-nos com a situação do senhor e servo. Quando fizerdes tudo o que vos for mandado, dizei: somos servos inúteis, porque fizemos somente o que devíamos fazer. Ele está dizendo aos discípulos que eles estão na condição de servo, porque ele diz: acrescenta-nos a fé. Eu quero trazer alguma coisa a respeito deste conceito da fé. Nós vamos encontrar na carta de Paulo aos Hebreus, capítulo 11, versículo 1, ele fala assim a respeito da fé. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e prova das coisas que se não veem. Então, fé é uma questão que está fora do concreto, do perceptível pelos sentidos do corpo. Então veja que já é uma relação
fora dos sentidos objetivos do mundo material, onde você, através dos seus sentidos físicos, vê e compreende. A fé não está nesse âmbito, ele está num outro setor da atividade íntima. Nós vamos encontrar no livro Pensamento e Vida, do Espírito Emmanuel, pela psicografia do Chico, no capítulo 6 do livro Pensamento e Vida, ele fala sobre a fé. A um determinado momento ele fala assim: como exprimir a fé? Indaga-se muitas vezes. A fé não encontra definição no vocabulário vulgar. Então está fora das questões do mundo material. É força que nasce com a própria alma, certeza instintiva na sabedoria de Deus, que é a sabedoria da própria vida. Palpita em todos os seres, vibra em todas as coisas. Então veja, a fé é uma força inerente aos seres criados, aos seres vivos, a tudo que existe. Ele é a expressão de uma força da natureza do ser criado, qualquer que ele seja, que o impulsiona ao progresso. O livro Evangelho segundo o Espiritismo trata deste assunto. Ele trata desse assunto no capítulo 19, A Fé Transporta Montanhas. Eu vou pegar um pequeno trecho que diz assim, no item 7 deste capítulo 19. Ela, a fé, se adquire e ninguém há que esteja impedido de possuí-la, mesmo entre os mais refratários. Falamos das verdades espirituais básicas e não de tal ou qual crença particular. Mais à frente, ele acrescenta um item que eu quero destacar aqui. A fé raciocinada, por se apoiar nos fatos e na lógica, nenhuma obscuridade deixa. A criatura então crê porque tem certeza, e ninguém tem certeza senão porque compreendeu. Eis porque não se dobra. Fé inabalável só é a que pode encarar de frente a razão em todas as épocas da humanidade. O tema da fé é um tema fundamental para compreender o nosso processo de evolução. Nós estamos na faixa humana de evolução. Viemos da faixa de animais, adentramos agora na faixa humana, onde então se desenvolveu a razão. Então nós somos dotados de inteligência, de sentimento e de razão. A razão nos distingue dos animais. A fé é uma força inerente no ser criado. Ela esteve sempre presente no processo de evolução e prosseguirá na sequência evolutiva. Neste momento, é preciso que venhamos a desenvolver a fé raciocinada, porque é a etapa evolutiva na qual estamos, etapa humana, caracterizada pela razão. Então, voltando aqui para o ensino de Jesus, nós vamos repetir o corolário. Olha só. Assim também vós, quando fizerdes tudo o que vos for mandado, dizei, somos servos inúteis, porque fizemos somente o que devíamos fazer. Aqui está a relação entre o servo e o Senhor. Já não o servo, a pessoa
encarnada que serve ao Senhor, que é uma outra pessoa encarnada. Não. Está dentro do íntimo da criatura, nos seus processos evolutivos. O servo aqui, nesse caso, está falando da personalidade encarnada, o ego, este comando que vem da mente. A mente é onde se formam os pensamentos. Os pensamentos são influenciados pelo ego, pelos desejos, pelos instintos. Este é a personalidade, neste momento evolutivo. Este é o servo. O servo está sob o comando de um senhor. Quando o senhor deste servo são as conquistas no âmbito material, submetidas ao ego, ao instinto, nós não adentramos nessa consideração de Jesus. A fé ainda está muito pouco desenvolvida. A fé é quando nós temos esta certeza do comando de Deus em nós, através da consciência. Este é o Senhor. A consciência em nós é o Senhor. A mente é o servo. Da mesma forma, a personalidade é o servo, que obedece ao Senhor, a consciência. Isto se obtém com o desenvolvimento naquela crença de algo que se espera, que não se vê. Esta certeza na existência de Deus em nós. Por isso eu vou repetir, e nós passamos agora a compreender como é o ideal de chegar ao ponto de, se tivesseis fé como um grão de mostarda, diríeis a esta moreira, desarraiga-te daqui e planta-te no mar, e ela vos obedeceria. E quando o Espírito, o Senhor, assume o controle da mente, a mente que forma o pensamento, que comanda as atitudes, comanda toda a ação mental e emocional. O Senhor, quando atinge esse ponto de ser o Espírito comandando os processos mentais e emocionais, nós podemos dizer, como diz Jesus, direis a esta moreira, desarraiga-te daqui, planta-te no mar, e ela vos obedeceria, porque a matéria em nós, a personalidade, está sob o comando do Espírito, e o Espírito tem o domínio sobre a matéria. Eu queria trazer um outro conceito nesse corolário que Jesus traz. Olha só. Assim também vós, quando fizerdes tudo o que vos for mandado, quem que manda? É a consciência. É o Deus em nós, é o Espírito. Manda quem? Manda a mente, a personalidade. É este que recebe o mandato. Quem manda é o Espírito. Quem obedece é a personalidade. Quando fizerdes tudo o que vos for mandado, dizeis, somos servos inúteis. A personalidade se reconhece obediente em todos os graus aos comandos da consciência. Eu e o Pai somos um. Quem é o Pai? É a consciência divina. É Deus em nós. Dizeis, somos servos inúteis. Não é a personalidade querendo fazer aquilo que satisfaça os desejos da matéria, dos sentidos. Não. Está completamente sob o comando do Espírito. Porque fizemos somente o que devíamos fazer. Olha a relação entre fé e dever. O que é dever? É esta consciência do comando divino em nós. O livro O Evangelho segundo o Espiritismo
No capítulo 17, Sede perfeitos, há aqui uma instrução do Espírito Lázaro que fala sobre o dever. Olha só esta questão da personalidade, tendo a consciência, o dever de obedecer à consciência. Olha que ele fala de dever, porque ele fala de Jesus. Olha só, vou repetir. Fizemos somente o que devíamos fazer. Vamos lá. O dever, diz aqui o Espírito Lázaro, no capítulo 17, Sede perfeitos, do livro Evangelho segundo o Espiritismo. O dever é a obrigação moral da criatura para consigo mesma, primeiro, e em seguida para com os outros. O dever é a lei da vida. Mais à frente, ele faz um comentário. O dever é o mais belo laurel da razão. Razão é que caracteriza a etapa evolutiva humana. É onde nós estamos. É preciso que a razão assuma o comando, obedecendo através da razão a voz da consciência. Olha só. O dever é o mais belo laurel da razão. Descende desta como de sua mãe ou filho. O homem tem de amar o dever, não porque preserve de males a vida, males aos quais a humanidade não pode subtrair-se, mas porque confere à alma o vigor necessário ao seu desenvolvimento. Então aí está. O dever é o mais belo laurel da razão. A fé, ela se adquire. Nós a desenvolvemos pela busca, não é? Pelo interesse firme em obedecer à consciência, estudar as leis de Deus, colocá-los em prática. Praticar a caridade é desenvolver a razão diante da lei que rege o espírito. Com isso, nós estamos passando o comando de nossa casa mental ao espírito. Esta é a ideia desta parábola aqui, não é? Quando fizerdes tudo o que vos for mandado, a consciência manda. Dizeis, somos servos inúteis. A mente e a personalidade obedecem à consciência, porque fizemos somente o que devíamos fazer. O que devemos fazer? Cumprir a lei de Deus. Bom, aí está. Nós prosseguiremos no próximo vídeo com mais uma parábola que está contida em Lucas 18, versículo de 1 a 8, que é conhecido como a viúva e o juiz. Até lá, que Jesus nos ampare e fortaleça.